meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, né, para que outros vejam a verdade do Evangelho sendo exposta, né? Ative o sininho para receber as notificações de quando eu lançar um novo vídeo. Abra sua Bíblia em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 4, né, que vai falar a respeito da parábola do semeador, né? O livro de Marcos também está relatando as coisas que Mateus relatou, né, lá também no livro de Mateus, né? As coisas que foi relatada também no livro de Mateus, algum capítulo, alguns versículos com alguma diferença, mas o que está falando aqui é a mesma coisa lá de Mateus, né? Então vamos ver a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, né? De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. O barco estava dentro d'água, né? Mas o povo estava à beira-mar para ouvir a doutrina de Cristo, né? A pregação de Cristo para esse povo que não quiseram aceitar a lei de Moisés, que não quiseram seguir a lei de Moisés, né? O povo israelita, o povo da tribo de Judá e todas as outras, né, que abandonaram a lei de Moisés, abandonaram a legião de Deus e foram para a legião do mal, a legião de Satanás, onde tem doutrinas de homens nesse tempo aí, né, os templos criados pelos homens, templo dos ídolos, dos deuses, né? E são coisas que é abominação a Deus, né? Então, eles estão desse lado de lá, né? Abandonaram a legião de Deus e estão na legião de Satanás. E por esse motivo, Deus tinha enviado vários profetas para exortar esse povo, né, do erro que eles estão cometendo por abandonar a lei de Moisés e os mandamentos de Deus nesse tempo aí, né? Como ele mandou Isaías, Zacarias, Jeremias, né? Outros antes dele, né? E também o Malaquias, né? Que foi o último, né? Mas todos esses profetas que foram enviados por Deus para exortar esse povo do erro que ele estava cometendo de estar na legião do mal, né? Porque no tempo de Isaías já existia pastores aí pregando para esse povo, e Deus disse para ele: maldito o homem que confia no homem, porque eles abandonaram Deus, né? Não estão mais confiando em Deus, mas sim no que o homem está falando para eles, né? E Zacarias também veio, Jeremias veio, né? Todos esses para pregar para esse povo, ensinar a ele, Deus dando a palavra, né? Malaquias também, mas eles não quiseram saber do conselho de Deus. Então foi aí que Deus teve a ideia de pegar seu filho em espírito e enviar para a terra para se transformar em carne, se fazer como homem, né? Se fazer como homem para ensinar a verdade para eles abandonar a legião do mal, a legião de Satanás. Então Deus deu a oportunidade do espírito do seu filho se transformar em carne, em Maria, né, que era uma menina pura, virgem e pura, né? Foi achada sem pecado, era moça ainda, estava noiva, né? Foi achada sem pecado, e antes de José
e morar com ela, ser o marido dela, né? Deus achou de transformar Cristo em carne através dela, né? E foi assim que sucedeu. Depois que Cristo nasceu, aí José transou com ela, né? Como está escrito, e ele não conheceu Maria, sua mulher, enquanto ela não deu a luz a seu filho. Mas depois que ela deu a luz, José conheceu e fez vários filhos nela, né? Ninguém quer acreditar nisso, o católico não quer acreditar nessas coisas, porque ele não quer entender é da verdade, né? Porque fazem parte da legião do mal, da legião de Satanás, por isso que eles não querem aceitar a verdade. Mas foi isso que aconteceu, porque está escrito lá, se lá em Mateus logo diz, e Jesus não conheceu Maria enquanto ela não deu a luz. A palavra conheceu é transar, é fazer sexo, né? Se você também for lá em Gênesis, está lá, e Adão tornou a conhecer Eva e deu a luz a Eno, a Sete, né? E etc, e etc. Então, a palavra conhecer, os tradutores não deviam ter escrito dessa forma, conhecer, devia ter botado logo como é para ser, fazer sexo ou transar, porque aí ficava mais explícito, né? Mas como a Bíblia é enigmática, né? Muitas palavras na Bíblia são enigmáticas, como essa parábola que eu vou ler agora, né? São enigmáticas, né? Então, aí nasceu mais José. Depois que Jesus nasceu, José foi lá e também, mesmo depois que Maria deu à luz, é lógico que ela não é mais virgem, né? Isso é uma crença absurda, né? Pelo poder de Deus, ela pode ter dado à luz a Cristo e ter continuado virgem, não resta dúvida, né? Mas José transou com ela, porque senão não estava escrito que ele transaria com ela, né? Não estava escrito, né? Ele transou com ela, então ela não tem mais nada de virgem depois que deu a luz a Jesus, né? Antes ela era pura, era, né, agraciada, não resta dúvida, né? Mas depois não, depois ela transou muito, teve vários filhos, filhas, né, e etc. Então, dando continuidade, e outra vez a ensinar junto ao mar, e o povo estava na beira do mar, ouvindo as palavras de Cristo. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Quem é esse semeador? O semeador é Cristo, né? Isso se refere a ele próprio, né? Ele está falando por parábola, mas esse semeador é Cristo que está semeando a palavra, a semente do bem, a semente da bondade, a sua doutrina, para que o povo venha crer, acreditar na sua doutrina e segui-lo piamente, sem nenhum respaldo, né? E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, né? E vieram as aves do céu e a comeram, né? Caiu no caminho, né? Não foi plantada, essa semente caiu, né? O semeador estava com ela, né? E aconteceu, presta atenção no versículo, e aconteceu que, semeando ele ia semear. Uma parte da semente caiu junto ao caminho. Caiu, ele não semeou, foi que caiu. E vieram as aves do céu e comeu. Essas são as pessoas que receberam a palavra e não deram ouvido, né? Não deram ouvido e se perdeu. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu e logo, porque não tinha terra profunda, né? Mas saindo o sol queimou-se e ela secou, não seguiu o seu crescimento, né? Secou, não teve nem raiz, secou. E a outra caiu entre os espinhos, ficou embrulhada lá dentro da ramagem de espinho, né? E nasceu, cresceu, mas estava lá dentro, embrulhada na moita de espinho, ficou sufocada, né? E como ficou lá aquela moita tal, dentro dos espinhos, não deu nem para sair as flores, né? O fruto, né? E sufocou e não deu fruto, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu,
e um produziu 30, outro produziu 60 e outro 100, né? Então, essa semente produziu, deu fruto, né? Porque caiu numa boa terra, né? E disse-lhe Jesus: quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Agora vamos ver o que quer dizer essas coisas que Jesus está ensinando para esse povo, né? A semente que caiu na beira do caminho e veio as aves e comeu, é aquele que recebe a palavra de Deus e não dá importância, né? Não dá importância a ela, é para eles é mesmo que nada. Falaram de Deus para eles, como tem muita gente nos dias de hoje é assim, e nesse tempo aí, porque eles também receberam a palavra de Deus através da lei de Moisés e não deram ouvido, né? Foram para a legião do mal. Então esse aí as aves veio comer o que é aquele que não deu nem sequer ouvido, nem, né? O outro caiu sobre os pedregais, recebeu também a palavra, né? Recebeu, mas não segurou no seu coração, né? É como se tivesse caído num lugar que tivesse pouca terra, né? E aí ela logo não tinha terra, então secou, né? Então a palavra entrou em seu coração, essa pessoa recebeu, mas também não teve proveito algum, porque essa pessoa não fez caso da palavra de Deus, não quis seguir aquela doutrina que foi dada para ele. É isso que relata essa semente que caiu em pouca terra, entre os pedregais, né? A outra que caiu aos espinhos cresceu, né? Cresceu, porque é como nos dias de hoje nas igrejas falsas, né? Eles têm gente lá no meio das igrejas falsas que acredita em Deus, né? Sem nenhuma cisma, sem nenhuma falha. Mas como o seu pastor está pregando mentira, né? Está ensinando coisas erradas, eles até creem em Deus, né? Eles até creem em Deus, mas aquilo não vai fortificar eles, porque é coisa errônea que eles estão recebendo, né? Mas a outra que caiu em boa terra, essa deu fruto de 100, de 50, de 60, de 30, de 60 e de 100. Por quê? Essa é a pessoa que está na verdadeira igreja, que está recebendo a verdadeira doutrina de Cristo, né? Porque até então ele não falou da sua igreja ainda aqui, né? Mas é como eu estou falando, né? Porque pelo entendimento é o que vai se suceder, né? Então a que caiu na boa terra é ele, né? Uma semente rendeu 30, quer dizer, um irmão conseguiu converter 30 pessoas, né? Com a palavra, com a doutrina de Cristo. Outro outra pessoa que foi convertido conseguiu juntar mais 60, né? Mais 60, converter mais 60. E outro converteu 100, né? Converteu 100, prestou atenção, colocou no seu coração, aceitou a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e com isso ele saiu ensinando também, né? Porque lá em Mateus, Cristo disse: vai, batiza-te e faz discípulo de todas as nações, né? Então isso aqui também é hoje, né? Aquele que é convertido em Deus, né? Fielmente, puramente, na doutrina pura de Cristo, no mandamento puro de Cristo, nos dias de hoje, a obrigação dele é fazer discípulo de todas as nações, e assim ele possa falar a respeito da doutrina, né? Porque nos dias de hoje, o povo que se considera numa igreja, eles vivem presos numa redoma, né? Eles são escravizados pelos seus pregadores, pelos seus auxiliares, são presos pelos seus obreiros, né? Eles ficam de vigia naquele irmão para que ele não tá certo que ele não deve se desviar daquilo que está aprendendo, mas que seja a verdade da doutrina de Cristo, né? E que ele possa espalhar para outras pessoas, não só o seu pregador é quem deve pregar, não, isso é errado,
é minha opinião, né? Se você aprende a palavra de Deus para fazer discípulo de todas as nações, você não deve ficar preso em uma redoma onde o seu pastor lhe mantém escravizado, o seu pregador lhe mantém escravizado, o seu obreiro lhe mantém escravizado. Você não pode passar aquilo que você aprendeu para outro. Como é que se Cristo está mandando você ser batizado e passar a instrução para outro, né? Então, não devemos ser escravos de homens, mas da palavra, né? Da palavra de Deus. Então, tem homens que dizem que não, só quem pode pregar sou eu. Ele está dando a instrução verdadeira a você, mas só é ele que pode pregar. Eu estou aprendendo com ele, passei a fazer discípulo de várias nações, mas eu não posso ensinar. Isso não é de acordo com aquilo que Deus quer que façamos, né? É minha opinião, não quero ser contrário a vocês, né? Se vocês estão sendo escravizados dessa forma, se você aprende a palavra de Deus, né? Você que está aprendendo a palavra de Deus verdadeira, a doutrina de Cristo verdadeira, os mandamentos de Cristo. Mas o seu pregador diz, olha, você está aprendendo aqui, mas você não pode passar essa palavra para ninguém. Só quem pode dar sou eu, porque eu sou o chefe, né? Então eu acho, é minha opinião, não sou contra ao pastor, ao pregador, nem ao obreiro, nem quem faz essas coisas, nem ao ministro que administra, mas na minha opinião é uma escravidão que estão fazendo com os irmãos dentro da congregação, né? Eu acho que aquele que aprende a verdade deve passar para seu próximo, né? Como eu estou fazendo através desses vídeos. Eu não estou indo contrária à doutrina de Cristo. Eu estou ensinando o que Cristo também está ensinando. Eu acho que é o meu dever de fazer essas coisas. Não ficar preso em uma redoma, sendo escravo do meu pregador, ou do meu ministro, ou do meu ancião, ou do meu obreiro, vamos se dizer, do meu obreiro, porque aprendi a verdade deles próprios. Eu estou aprendi a verdade deles próprios, e porque eu não posso espalhar para o próximo saber, porque muitos sabem daquele, mas tem outros que não sabem. Alguém pode ver um vídeo de um verdadeiro pregador, mas outro não pode. E se ele pode ouvir através de mim, graças a Deus, porque eu estou passando para aquele que não sabe do outro, né? Então é isso que eu quero. Não quero que fique com raiva de mim, nem dizer que eu estou falando besteira. É minha opinião, tá? Então é isso. Vamos dar sequência a essa parábola, né? Das sementes, né? Então cresceu, né? Essa que caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro a 100. Então essa boa fruta foi aquela pessoa que recebeu a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? A palavra de Deus verdadeira está dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, não aquela de pastor falsificado, nem igrejas falsas, né? E essa pessoa que recebeu a doutrina verdadeira, ela produziu 30 o quê? 30 frutos. Ela conseguiu converter 30 pessoas, essa pessoa. Outra produziu 60, quer dizer, ela conseguiu converter 60, isso eu estou falando de uma semente, né, que é uma pessoa que é convertida, né? E outra semente produziu 100, quer dizer, aquela outra semente foi mais brilhante ainda, que ainda conseguiu converter 100 pessoas dentro da doutrina verdadeira de Cristo, né? E disse-lhe, quem tem ouvido, ouça. E quando se achou só, né, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-lhe acerca da palavra. Então os 12 apóstolos, quando a multidão se espalharam, perguntaram a Cristo, né?
E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, né? Porque é mistério. Porque a Bíblia é enigmática, ela tem mistério mesmo, que é para a pessoa poder entender aquilo que Cristo, porque Satanás está ali, ao redor, vendo também o povo da legião de Satanás e está ouvindo. E como nos dias de hoje eles pegam a palavra de Deus distorcida, né? Eles pregam a palavra de Deus distorcida, porque eles fabricam as suas igrejas falsas, né? E estão dentro, né, da legião do mal, na legião de Satanás, e pregam doutrinas e mandamentos de homens para seus próprios proveitos. Esse é o lema dos falsos pastores dessa época aí, antes de Cristo chegar. Por isso que Cristo está pregando para eles, né? Para o povo israelita que se desviaram e todos os outros gentios que somos nós também nos dias de hoje, né? Por isso que Cristo está mostrando essas comparações, né? É umas comparações daquele que segue a legião de Satanás e aquele que segue a legião de Deus. Aquele que segue a legião de Deus vai receber o reino de Deus. Aquele que segue a legião do mal vai receber o lago de fogo, né? E etc. E é mistério do reino de Deus, Cristo está falando, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola. Por quê? Os que estão de fora é aqueles que não são convertidos, é aqueles da legião do mal, né? Aqueles que não querem a saber da palavra de Deus, eles estão ali só de curiosidade, né? Eles estão ali como o joio e o trigo. Eles estão no meio do povo de Deus, mas para colher coisas, né? Que é para o seu próprio bem lá fora, né? Esse, como ele está dizendo aqui, é os mistérios do reino de Deus, né? Mas aos que estão de fora, estas coisas se dizem por parábola, que é isso que Cristo está falando, que Cristo conhece esses povos que estão aí, que é povo que abandonaram Deus e estão ali seguindo ele, porque Deus está dando o poder para esse povo ver novamente o seu poder através de seu filho, né? E aí essas parábolas servem de exemplo para esse povo aí, que é para ver, deixar a cabeça deles confusa, para martelar, o que caiu. A gente estava, né, na lei de Moisés, fomos para o outro lado, quer dizer que a gente é a semente que caiu na beira do caminho, né? A gente estava na lei de Moisés, estava fazendo tudo certinho, né? E agora a gente está seguindo um lado, seguindo o outro, está na lei de Moisés, está na lei de Satanás. Essa quer dizer que nós somos aqueles que caíram dentro dos espinhos, né? E aqueles que restaram, que estão seguindo fielmente a lei de Moisés, é o que estão ainda na boa terra, né? Aí os que estão lá, então nós é o que estamos na boa terra, porque a gente está seguindo a lei de Moisés ainda, tudo direitinho, fazendo tudo que Deus mandou. Então a gente ainda é a boa semente, a semente que caiu na boa terra, né? Essa é a conclusão. Para que vendo veja e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados, né? Esses são aqueles que não têm pecado, porque Deus quer que todo homem se salve, né? Mas ele está dizendo aqui, para que vendo vejam, né? E não percebam, né? Esses são aqueles imperdoáveis que seguem Satanás, né? E os que ouvindo ouçam e não entendam, né? Porque que Deus não quer que que Cristo, Deus não quer que eles entendam, são os povos que seguem Satanás, né? Para que não se converta, porque eles são de Satanás, aqueles que não são de Satanás, que não merecem perdão, né? Que não merecem perdão, porque Deus quer que todo mundo se salve. Eu já vou ler isso para você, né? Deus quer que ninguém se perca,
Mas aquele que blasfema, esse não pode ser convertido, né? E nem pode ser perdoado dos seus pecados. E os blasfemantes contra o Espírito Santo não podem ser perdoados dos seus pecados. É disso aí que eu estou falando. E Cristo também deve estar falando a esse respeito. Por quê? Ele veio para perdoar os pecadores. Basta se arrepender, se batizar e seguir a sua doutrina como ele está ensinando, né? E disse-lhe aos seus discípulos: não percebeis esta parábola? E ele disse: como? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, e agora Cristo vai explicar a respeito da parábola, como estava também lá em Mateus. Essa mesma parábola estava lá, né? O que semeia, semeia a palavra, né? Que é Cristo aí que está semeando. E os apóstolos, né? Que vai ficar depois que Cristo sabe que vai morrer. Cristo sabe que vai ser crucificado, né? E esses apóstolos, por isso que Cristo está dando esses exemplos a eles, que era para eles semear também a palavra, né? Porque os anteriores não estão semeando palavra alguma, se bandearam para a legião do mal, o povo israelita, o povo de Judá, etc, etc. Eles não estão mais seguindo a Deus. Nem tampouco esse povo que está seguindo Cristo aí na hora, eles vão abandonar também. Eles vão, os próprios apóstolos não vão abandonar, porque eles são escolhidos, mas eles vão negar a Cristo, né? Deus sabe disso. O que semeia, semeia a palavra, que é esse evangelho que Cristo está mostrando. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra do que foi semeada nos seus corações, né? Essa é a semente que caiu no caminho. Vamos supor, vejo um conhecido meu, um da família, né, um vizinho. Eu estou na verdadeira igreja, eu sei da verdade, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, e sei que aquela pessoa que eu conheço, ela está nas igrejas, né, dos ídolos, nas igrejas de Satanás, né, dos santos falsificados criados pelo homem. Eles estão lá. Mas eu chego para ele e digo: olha, a doutrina de Cristo é assim, 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 você deve de deixar essas coisas porque é abominação. A doutrina de Cristo é assim, assim. Ele ouve a minha palavra, né? Ele até quer deixar no seu coração, mas Satanás não deixa. Por quê? Eles já estão cauterizados nos ensinamentos de Satanás, como está escrito aqui, né? Eles ouvem, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi dada, né? São esse tipo de gente, né? Esse tipo de gente das igrejas falsas, até das igrejas evangélicas. Quando você fala a verdade para um evangélico, da mente cauterizada, porque a igreja evangélica é da legião de Satanás. E todos não se enganem, não se enganem. Eu não estou generalizando. Tem gente lá no meio que quer servir a Deus fielmente, né? Mas como ele não recebeu a doutrina verdadeira ainda, eles permanecem infiltrados lá. É o joio e o trigo, né? Ele está lá, ouvindo a palavra falsificada, porque não chegou ninguém para exortar. Mas mesmo assim, quando chega alguém para exortar de que ele está no erro, a mente dele já está tão cauterizada no erro que ele não quer aceitar a verdade. Então, é essa semente que caiu aqui, porque Satanás está turbando a mente dele, e quando chega a verdade ele vai dizer: não, esse irmão está falando mentira, eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu tinha um cunhado que era da Assembleia de Deus, né? E eu fui falar para ele a respeito dos dízimos, que não era dinheiro, que era alimento, que fazia parte da tribo de Levi e que era do Antigo Testamento, e esse camarada quase dava em mim. Então, essa é a semente, né,
que está caindo na beira do caminho, que ele recebe a verdade, mas Satanás não deixa que ele a receba, né? E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, né? Tem gente que é assim, não, irmão, tá, é isso mesmo, é verdade, Deus é assim mesmo, é assim que Cristo quer que façamos, né? Muito bem, irmão, tá certo, eu concordo, mas não tem raiz, ele recebe, concorda, né? Acha que a verdade é aquela, mas ele não guarda no seu coração, ele não guarda, né? Guarda, né? Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporão, né? Ele recebe aquela palavra, mas ele não dá, não guarda no seu coração e logo ele se esquece dessas palavras que recebeu, né? Sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Porque ele não acreditou piamente. Ele recebeu por receber, acreditou por acreditar, mas quando vem, vamos supor que ele esteja numa igreja e se ele falar para um irmão e ele vai dizer, olha, se você continuar com isso, você vai ser expulso e porque não sei o que. Aí ele deixa que a palavra de Deus escape e permaneça lá no erro aonde ele está, né? E outras são os que recebem semente entre espinhos, né? Os quais ouvem, né, a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, né? E as ambições, né, de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, tem gente mesmo que recebe essa palavra, né? Que crê mesmo, ele quer ter ela dentro do seu coração, mas as coisas do mundo, porque o mundo, as coisas do mundo pertencem a Satanás, né? E ele faz com que a pessoa tenha bastante riqueza, né? Que ele engane ainda, então aquelas palavras ele vai enganar, ele vai vender coisas estragadas dizendo que é boa, vai pensar que o dinheiro dele é quem é o seu Deus, mesmo ele sabendo que Deus é o Todo-Poderoso, mas ele prefere a riqueza, prefere as ambições, né? Prefere as ambições, então essas coisas, né? A riqueza, a ganância que ele tem em ser rico, em ter as coisas, sufoca as palavras de Deus e faz com que ele esqueça de Deus e venha a crer na sua riqueza, nas suas ambições e não sabe ele que quem dá todas essas coisas é Deus. Deus é quem promove mesmo essas coisas, mas como ele não quer ter o entendimento de Deus, ele prefere que as riquezas, as suas ambições, né, o que ele faz de errado, seja melhor do que Deus, e aí ele perde, né, a vida eterna por conta disso. No dia do julgamento ele pode até crer em Deus, ter as palavras, mas ele não segue e nem se arrepende dos seus erros, né? E volta para a legião de Deus e segue ela em sinceridade. Então ele não quer aceitar isso, porque ele acostumado, né? Vamos supor assim, ó, eu tô rico porque eu tenho uma concessionária, eu vou lá, eu tenho um carro todo enferrujado, dou uma lixinha lá, põe um pedaço de papel, uma massinha, tampa o buraco, pinto, fica bonitinho e vende e digo que o carro tá novo, né? É um engano que ele está cometendo e ali eu vou ganhar muito dinheiro, então ele prefere ser assim de que ter a palavra de Deus e ele dizer assim, poxa, não, esse carro aqui, se ele for falar a verdade, ó, esse carro aqui ele tem um furinho aqui de lado, é só você levar lá na oficina, ele vai ser mais barato por conta desse furozinho aqui. Então
ele prefere passar um papelzinho por cima, tampar o buraco, pintar, vender mais caro do que de que praticar a justiça, ser uma pessoa justa, né? Por conta da ganância, por conta da ambição. Então, por isso, essa pessoa perderá sua salvação por conta dessas coisas, né? É como vender com uma balança enganosa, né? Eu sou rico, eu vendo rico porque eu vendo 1 quilo por 800 gramas, né? Eu sou rico porque eu vendo 1 quilo por 900 gramas, por 700 gramas, né? Então, ele é rico, ele está com a sua ambição, porque se ele for justo, ele vai vender 1 quilo, por 1000 gramas, não é por 800 nem 900 gramas, ele vai vender por 1000 gramas. Embora que o lucro seja pequeno, né? Mas, se ele ganhar 1 centavo de lucro com Deus, né? É mesmo que ele tenha 1 milhão de lucro, né? Se ele ganhar 1 centavo de lucro numa mercadoria com Deus, com justiça, e aquele centavo para ele é como se fosse 1 milhão, né? Mas o ímpio que quer ganhar 10 reais de lucro, ele está perdendo, né? Ele está perdendo 1 milhão de condenação, né? Ele está ganhando, perdendo não, ele está ganhando 1 milhão de condenação, porque ele está sendo injusto, ele é ímpio, ele tem um coração mau, e essa é essa semente que caiu nos espinhos, né? O mau pensamento dele sufoca o ensinamento de Deus e faz com que ele se perverta e não aceite, não fique na sua justiça, e sim na justiça de Satanás. Estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um de 30, outro de 60 e outro de 100, né? Esses são os bons, né? Porque com a palavra de Deus, como eu disse, aquele que ganha, vende uma coisa justa, 1 quilo correto, e ganha 1 centavo, é mesmo que ele esteja ganhando 1 milhão, porque ele é uma pessoa justa. Mas aquele que vende faltando 100 gramas em 1 quilo, por pura ganância, esse ele está perdendo 1 milhão, né? Ele está perdendo 1 milhão na mão de Deus para a sua salvação, né? Vamos ver outra parábola aqui no capítulo 4 de Marcos, versículo 21, a parábola da candeia, né? Disse-lhe: vem porventura as candeias para se manter debaixo do aquele. Essa parábola aqui é quase como aquela das virgens, né? Das lamparinas, né? Vem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador, porque debaixo da cama ela não vai clarear, porque ela está escondida, né? Mas se ela colocar no velador, ela vai clarear toda a sala, né? Se você pega um candeeiro, pode até pegar fogo no colchão, né? Mas se você bota um candeeiro aceso lá, não vou falar em pegar fogo no colchão, vamos falar que ele esteja lá abafado debaixo da cama, que sua labareda não chegue no colchão. Ele está aceso dentro de um quarto lá debaixo do colchão, e só vai clarear debaixo da cama, o resto do quarto está escuro, né? Esse aí é aquele que está recebendo a palavra de Deus, mas não quer saber, né? Vai permanecer nas trevas, né? Então, em vez de botar no velador, não bota lá debaixo da cama, escondida, né? Porque nada há encoberto que não haja ser manifesto, e nada que se faça oculto para que não seja descoberto. Então, toda maldade que o homem faz escondido, né, por mínima que seja, né, até se ele estiver debaixo da terra, fazendo coisa errada, Deus está vendo, né?
Essa candeia, essa aí é a treva, né? Quem está expandida, né? Se tiver no velador, ela vai clarear toda a sala, mas se bota debaixo da cama, ela só vai clarear, ela está escondida lá debaixo. Mas Deus está vendo, né? Essa é a comparação de um homem que faz coisas erradas, né? Pensando que Deus não vê, né? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Esse manifesto é no dia do julgamento, né? Porque muitas pessoas estão roubando, estão enganando, estão adulterando. Por exemplo, o cara é casado, tem uma mulher lá fora, sua esposa não sabe, né? Deus está vendo, ele pensa que não, mas ele está lá cometendo adultério. Sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, ele está lá se achando, pensando que ninguém está sabendo da sua servergonhice, né? Então Deus está vendo o que ele está fazendo. Quando for no último dia, que Deus chamar as ovelhas e os cabritos, né? Um do lado esquerdo, outro do lado direito, ele vai dizer, não, mas eu oro, eu faço boas obras, mas Cristo, Deus vai rejeitar porque ele estava cometendo adultério, né? E adultério é pecado, né? Ele, além de estar cometendo hoje nos dias de Cristo, né? Basta olhar para uma mulher, isso já cometeu pecado, né? Então, para que nada se faz para ficar oculto. Deus está dizendo que nada para ele se faz que fique escondido. Nada, não tem nada. Você pode abrir um buraco no chão, vamos supor, que você cave uma caverna no chão, né? E vá para lá, para baixo, para matar alguém ou para adulterar, fazer qualquer tipo de coisa. Tampe em cima. Ninguém está lhe vendo você lá embaixo, mas Deus está vendo, porque Deus vê tudo. Então não vai, no último dia, você vai receber a sua recompensa. Não adianta você fazer nada escondido. Não adianta, né? Em termos de pecado, não adianta. Não adianta. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse: atendei ao que ides ouvir com a medida e com que medides, né? E disse-lhe mais: atendei ao que ides ouvir com a medida com que medide, vós medirão a vós, e se vós ainda acrescentar da voz que ouvir, né? Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem até será tirado. Isso também eu li lá em Mateus, né? Essa parábola também aí é referente como se fosse aquelas virgens preparadas para Deus, né? Elas, as que foram preparadas, receberam a palavra, a doutrina, né? Que é no futuro, né? Das virgens. Então, essa receberá salvação. As outras 5 não receberá, porque não quiseram saber, e quando quiseram saber, eram tarde demais. Essa foi a parábola das 10 virgens lá de Mateus. É o que vai acontecer nos tempos de hoje. A doutrina de Cristo vem até você, os mandamentos de Cristo vêm até você, você ouve, né, como a parábola do semeador, você ouve, mas não quer deixar ela plantada no seu coração, não quer fazer, né, você quer, ouve, mas vai fazer as coisas do mundo, da legião de Satanás, né. Aí, quando chegar o dia, né, para se apresentar, né, aí pode ser tarde demais, né, porque você ouviu a palavra, não quis, né, guardar no seu coração, não quis mantê-la, né, preferiu a legião do mal, a legião de Satanás, o que Satanás lhe oferece, que é bebedeira, roubalheira, enganação, mentira, adultério, prostituição, etc, etc, etc. Aí quando chegar, eita, Cristo vem ali, e agora?
quer se arrepender em cima da hora, não pode mais, porque é tarde. Porque quando Cristo vier, não pense que vai ser um dia, 2 dias, para esperar você se arrepender, não. Vai ser num piscar de olho, né? Vai ser num piscar de olho, e aí vai ser tarde demais, né? Não vai dar tempo, né? Por isso que Cristo está exortando esse povo já aí para também os segmentos dos dias de hoje. Ele deixou essas mesmas palavras para nós hoje, para que seguimos, né? Porque pode ser tarde no último dia, né? Porque o que tem será dado. O que tem que? O que é que ele tem? Veja bem. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até que tem se lhe será tirado. O que é que quer dizer com isso? Aquele que tem a palavra de Deus em seu coração e segue a doutrina de Cristo, segue os mandamentos de Cristo, fazendo as boas obras, né? Porque a graça nós temos de Deus, nós temos a graça da vida, a graça da saúde, a graça da sabedoria, toda essa graça Deus nos dá. Basta nós agora fazer as obras de bondade, de amor, principalmente de amor. O primeiro mandamento é o amor da doutrina de Cristo, né? É o amor. E aí nós temos amor a nossos irmãos, a nossos vizinhos, a nossos parentes, nossos inimigos, perdoando, ajudando, e todo tipo de sorte, de bondade é o que devemos implantar, né? Para ser dado, como está aqui, porque ao que tem lhe será dado. Dado o quê? Dado a vida eterna, né? Porque se a gente tem a graça de Deus, que é saúde, vida, tudo em abundância, e damos ao próximo, nós teremos muito mais ainda, porque nós não vamos morrer, porque teremos vidas eternas, né? Mas aquele que não tem, né, os mandamentos de Cristo, a doutrina de Cristo em seu coração, que não faz as boas obras, né? E o que ele tem de bom, né? O que ele tem de bom, que é a graça de Deus, será tirado, né? Porque você tem, até o mal tem a graça de Deus, né? Tem a graça de Deus. Mas para ele fazer o bem, fazer o que é reto, fazer o que é certo, né? Para ser achado em Cristo e em Deus uma pessoa justa, né? Se foi mal, tudo bem, né? Se foi uma pessoa mal e se regenerou, se converteu, graças a Deus. Agora, se você é do bem e vai para o lado do mal, como foi esse povo israelita, esse povo de Judá e os outros, né? Rejeitaram Cristo. O que é que esse povo espera, né? Então, todos eles têm, mas lhe será tirado. Vão ser tirados. Tirado o quê? A vida eterna deles, né? É isso que Cristo está mostrando aqui. No capítulo 4 de Marcos, versículo 26, tem outra palavra da semente, né? A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse sementes à terra e dormisse, e a levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, né? Ele lançou semente, ele plantou a semente e foi dormir. E essa semente brotou, nasceu, né? Só que ele não sabia como foi que nasceu. Porque a terra por si mesmo frutifica, né? Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, né? E quando já o fruto mostrava, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado
a ceifa, né? Ele cresceu, brotou, está pronto, está maduro, então é a hora da colheita, né? É a hora da colheita. Essa parábola aqui, que eu vou reler novamente para que eu possa entender, para falar para vocês. E dizia Cristo: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então Cristo está comparando, Cristo, desde lá de Mateus, ele vem fazendo comparações a respeito do reino de seu Pai, né? Do reino de Deus. E aqui nessa parábola da semente, eu li a parábola do semeador, a anterior, essa é a da semente, né? A parábola da semente. E dizia, né? Dizia quem? Dizia Cristo para os seus discípulos: o reino de Deus é assim. Cristo está revelando, né? Porque a Bíblia é enigmática, né? Isso é um enigma, isso aí é enigmático, né? O reino de Deus é assim como se um homem, presta atenção, como se um homem lançasse semente à terra. O reino de Deus é comparado como se um homem jogasse semente na terra e dormisse, né? E ele jogasse a semente na terra e já jogou, deixou lá, vou esperar nascer, né? É como pregar a palavra de Deus na terra, né? Presta atenção, pregar a palavra de Deus. Uma pessoa, um homem, ouviu a doutrina de Cristo, ouviu os mandamentos de Cristo e ele jogou para outra pessoa aqui na terra, né? Passou para outras pessoas, ou para uma pessoa, ou para outras pessoas, ou para uma pessoa aqui na terra, né? E foi dormir. Se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, né? Então, ele falou de Deus, a pessoa absorveu aquela palavra, né? Provavelmente ele recebeu e brotou. Aquela pessoa espalhou a palavra, a doutrina de Cristo para outra pessoa. E ele não sabe o que essa semente fez, né? Essa semente que ele jogou, ela brotou, né? E cresceu e ele não sabe como foi que cresceu, né? Ele plantou, mas não sabe. Ele está vendo que aquela, se vamos supor que ele disse a uma pessoa, e aquela pessoa agora está com 10, 20 pessoas seguindo ele através daquela palavra que ele passou, né? Porque a terra si mesmo se frutifica, né? A terra, quando você joga, planta, você planta um pé de 3 sementes de milho, vai nascer 3 pés de milho ou 2, embora vamos supor que uma morra, mas 2 pés nasçam e ele vai crescer e daqui a pouco ele está com a espiga. E na espiga de milho tem o quê? Tem muitos caroços, né? Tem muitos caroços. E então é como se fosse essa semente aqui, é o reino de Deus, né? Quando é pregado verdadeiramente a doutrina de Cristo aqui na terra, quando um verdadeiro pregador prega a doutrina, os mandamentos de Cristo dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Está lá em Atos 20, 28, que é a igreja de Deus. O que é que vai acontecer? Essa semente vai para a mão, para o ouvido de um homem, do ouvido dele passa para o coração, do coração ele transborda, passa para outro, aqueles outros aceitam, né? É como uma espiga de milho, está cheia de caroço. E aí, né, esse reino, né, é assim.
O reino de Deus é comparado dessa forma, né? E aí cresceu a semente, a terra por si mesmo se frutifica, né? Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, né? E quando já o fruto se mostra, né? Mete-lhe a foice e corta porque está chegado a hora de ceifar. Então, né? Quando a palavra de Deus foi espalhada, foi semeada, né? E aquela pessoa recebeu a palavra, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Ele pregou para outras pessoas que estavam no erro, que estavam na legião do mal, na legião de Satanás. E essas pessoas absorveram, se converteram, né? Então, foi criado essa espiga cheia de grão, cheia de caroços, que são os novos convertidos para a legião de Deus, saindo da legião do mal e vindo para a legião de Deus. E que vai acontecer? Esses frutos já estão maduros, né? Então vai ser cortado, né? Logo a foice, né? Mete-lhe a foice, né? Porque já receberam a palavra, já enfiaram no seu coração e é chegada a hora de colher. Que colheita é essa? Né? Que colheita é essa que está falando aqui? Está sendo é chegado a ceifa, a colheita. Essa colheita é a salvação desse povo, daquela sementezinha que o homem semeou e espalhou, criou-se espiga, que são os povos que se converteram, porque não, se um caroço de milho é plantado, o pé cresce, nasce a espiga e tem muitos caroços, né? Então esses caroços são aqueles que se converteram, né? E na hora da ceifa, na hora de Deus resgatar, chamar para o seu trono, o seu paraíso, então eles estão piamente na doutrina de Cristo, acreditando em Deus sem mácula. Então é feito, eles serão recolhidos, serão transformados e levados ao paraíso, né? E lá, depois da transformação, a sua vida é eterna, porque mesmo que nós, na hora do arrebatamento, estivemos na carne aqui, como Cristo está nesse tempo aqui, quando ele morrer na carne, ele vai aparecer como se tivesse em carne, porque ele vai ressuscitar, né? Ele vai se mostrar em carne para o povo, para mostrar o poder de Deus, né? Só que ali não é carne, é espiritual, é a transformação né? É a transformação da ressurreição. Foi isso que aconteceu com Cristo. Cristo se fez carne para mostrar-se ao homem a sua carne, né? E mostrar para o homem o poder de Deus, né? Mostrar para o homem a doutrina de Deus dada por Cristo. E Cristo morre. Cristo é enterrado durante 3 dias internoite como qualquer outro homem na carne. E ele ressuscita e todos vão ver ele como carne novamente. Só que ele não está em carne, ele está transformado. Ele não está mais. Na ressurreição seremos transformados. E isso está escrito, vou ler para vocês ainda. Sigam os vídeos e vocês vão aprender isso. Todos nós, quando seremos arrebatados, seremos transformados. Ainda vai chegar essa parte.
É o que Cristo ficou transformado. Quando ele ressuscitou, ele se transformou. Ele não está ali como se tivesse em carne. Porque depois ele vai dar os mandamentos aos apóstolos e vai subir. Ele vai passar mais 40 dias ainda, né, na terra, depois de sua ressurreição. E todos estão pensando que ele ainda é carne. Mas ele não é, ele está transformado ali. Depois da ressurreição, serão transformados, como está escrito. Ao ressuscitar, ao serem arrebatados, serão transformados na ressurreição. Porque essa ressurreição de Cristo aí, ela é transformação, né? Da carne para o espiritual. Então, todo aquele que morrer em Cristo, ele vai ser transformado, porque no céu não entra carne e não entra sangue, né? Não entra. Ninguém subiu aos céus senão o que desceu. Quem? O Filho do Homem. Aqui se chama o Filho do Homem porque ele se está transformado em carne, né? Então ninguém subiu aos céus senão o que desceu. Então ninguém aqui na terra ainda chegou ao paraíso, né? Só Cristo que desceu e voltou. Não teve Maria, não teve Moisés, ninguém. Todos eles estão aguardando o último dia para a ressurreição, né? A ressurreição do último dia. É aí que eles serão transformados como Cristo foi transformado na sua ressurreição, né? E aí ele volta para o paraíso. E quando já o fruto mostra, né, mete-se lá a foice, porque está chegado a hora da ceifa, o arrebatamento, a vida eterna. Capítulo 4 ainda de Marcos, né? E o versículo é o 30. E Cristo aqui está expondo as parábolas, né? É mais uma parábola do grão de mostarda, né? E isso também foi dito lá em Mateus, né? E dizia: a que semelhemos os apóstolos, né? Porque eles estão reunidos com Cristo e Cristo está pregando para eles, para que eles entendam, né, o reino de Deus. E dizia: a que semelhemos o reino de Deus? Perguntou os apóstolos, né? E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos, né? Os apóstolos perguntando a Jesus. Ele disse: é como um grão de mostarda, porque teve um dos apóstolos que não teve fé na hora de curar lá o menino lá, né? A menina, se não me engano, que ele foi curar e ele não conseguiu curar, né? Porque de Cristo disse: ô homem de pouca fé, está lá em Mateus, ô homem de pouca fé, né? Se tivesses fé igual a um grão de mostarda, teria curado, porque Deus deu o poder aos apóstolos de cura, de ressuscitar e etc. Mas eles não creram bem, né? Porque chegou aquele cidadão lá, o chefe, para curar o seu filho lá, e ele não conseguiu e foi lá reclamar para Cristo, e Cristo disse: a gente foi e não conseguimos. Aí Cristo disse: você, ô homem de pouca fé, né? Não teve fé, né? E não conseguiram curar, porque não tiveram fé de um grão de mostarda, porque um grão de mostarda é menor do que um grão de açúcar granulado, né? Imagina só, uma semente de mostarda é igual a é menos do que um grão de açúcar de açúcar granulado, não refinado, né? O granulado é menor ainda do que um grão de açúcar. E ele está dizendo aqui: é como um grão de mostarda, né? Representa, né, o reino de Deus, né? para
assemelharmos o reino de Deus ou com que parábola representa. Ele vai mostrar a parábola do grão de mostarda. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Então, né, a semente de mostarda é menor do que a do pé de alface, porque a do pé de alface é pequenininha, ela ainda é menor ainda, né, de que ela é menor do que todas as sementes da terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, a semente de mostarda é bem miudinha, né? E Cristo quer que nós tenhamos essa fé, nem que seja igual a semente de mostarda, porque se nós tivermos uma fé verdadeira de amor, igual uma semente de mostarda, nós seremos igual ao seu pé, ao seu ramo. Nós somos grandes no reino de Deus. É essa parábola aí que ele está tentando explicar, né? Seremos grandes, né? No reino de Deus. Nós crescemos quando recebemos a palavra de Deus, que é a semente igual a do grão de mostarda, e que cremos e que tivemos fé na palavra, na doutrina de Cristo, e crescemos, né? Crescemos o nosso ramo, né? Que é pequenininha, mas ela é a maior das hortaliças, né? Porque um pé de coentro, ele cresce uns 30 centímetros, 40, no máximo 50 centímetros. Um pé de beterraba, aí uns 60, 70%. Mas a de mostarda cresce muito mais, porque senão não estava dizendo aqui, né? Eu nunca vi um pé de mostarda. Mas ele diz que ela cresce, que os passarinhos até, né, fazem seu ninho e ficam nas suas sombras, né? Fazem cria grande ramo de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra, né? Então, seremos, né? Se cremos em Cristo, em Deus, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, seremos como um pé de mostarda, né? Seremos grandes diante de Deus também. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábola nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ele falava em parábola, né, aos seus discípulos, e estava com a multidão, mas na hora de explicar ele falava secretamente para que seus discípulos entendessem aquilo que ele estava pregando, né? Jesus apazigua a tempestade. Isso está no capítulo 4 de Marcos, versículo 35. Jesus apazigua, né, a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passaremos para o outro lado. E eles, também está escrito lá em Mateus, né? Deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, né? E ele estava na polpa, dominando sobre uma almofada, dormindo. Desculpa, errei aqui a leitura. E ele estava na polpa do barco,
dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos, né? Não se te dá que pereçamos, né? Os apóstolos estavam com ele e ó Cristo, não se importa que a gente morra afogado, porque o barco vai afundar, né? Eles estão achando que Cristo não estava nem aí para eles, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão temidos, né? Ainda não tendes fé, né? Porque Cristo falou a respeito dessa última parábola, né? Que era a do grão de mostarda, que ele já tinha falado para ele lá em Mateus. Falou essa mesma parábola do grão de mostarda, porque, se não me engano, foi Pedro, ou foi Pedro, parece que não teve essa. Os apóstolos que estavam curando, mas foi Pedro que não teve essa fé para curar lá, né? E ele disse: se tivesse fé igual ao grão de mostarda, você tinha conseguido a cura. E aqui também ele está se referindo, né, a essa fé, né, que ele acabou de explicar aí, sido explicada por Marco, né, da fé do grão de mostarda, que eles não estão tendo fé, nem que seja do tamanho do caroço da mostarda, que é muito mínimo, né? E disse: Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, né, os discípulos, os apóstolos que estavam com ele: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Eles próprios não estavam, né, crendo em Cristo, né, no poder de Deus. Né? E voltar aqui, eu termino o capítulo 4 de Mateus. Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 5 de Mateus, não, de Marcos, né? Termino o capítulo 4 de Marcos. E vou fazer um novo vídeo no capítulo 5 de Marcos, que vai relatar o endemoniado Gadareno, né? O Gadareno. Isso também está lá em Mateus, né? É as mesmas relatos lá de Mateus, Marcos também está relatando aqui. Esse é o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, obediência à doutrina e os mandamentos de Cristo nos dias de hoje. Não siga a lei de Moisés, porque ela foi passada. A lei de Moisés só vigorou até João, o Elias, né? João Batista, o Elias. Ela só vigorou até ele começar a preparar o caminho de Cristo, para a vinda de Cristo. Então, a lei de Moisés não é para o cristão de hoje. Quem ensinar isso a você é um tremendo picareta, é um falso pastor, é um pastor de Satanás, desculpa a expressão. É um pastor que está servindo na igreja de Satanás, uma igreja falsa que ele criou para enganar vocês. Não me recrimine, porque é a palavra de Deus quem fala isso. Vocês apenas basta estudar e prestar atenção, né? Se vocês lerem Malaquias, não precisa nem dizer que os pastores de hoje é falso, né? Que está pregando mentira. Basta ler Malaquias, porque Malaquias não está lendo para a gente, está lendo para o povo israelita. Está lendo para o povo que abandonaram a lei de Moisés, os levitas, né? Tá? Aquela leitura é para o povo israelita que deixaram, né? Estão roubando, estão se enriquecendo, né? Estão criando templos falsificados já naquele tempo de Malaquias e pregando outras coisas, né? Por isso que Malaquias, Deus mandou Malaquias repreender ele. Aquilo é repreensão. Não é mandamento de dar dízimo.
de roubadeira, eles estão roubando sim os irmãos que estão dando dízimo naquele tempo. Não nos dias de hoje, que hoje é contribuição voluntária. Ainda vou ler isso para vocês, né? Vão seguir dando sequência nos vídeos e vendo a leitura que vocês vão ver essas coisas. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, né? E ative o sininho para receber as notificações, né? De quando eu gravar um novo vídeo, né? E tenho dito,